Bom dia, bom dia, bom dia! Me dá um oi por aqui, eu quero saber quem tá aí do outro lado. Fala comigo, não me deixa aqui sozinha. Bem, bom dia, bom dia. Eu me chamo Ana Godoy, eu ajudo pessoas a escreverem seu artigo científico em um mês de forma descomplicada. E hoje, o que a gente vai falar na prática? Qual vai ser o tema do nosso encontro? Ui, quase que não sai. Uso de dados secundário. Não posso coletar dados, o que eu faço? Tô no perrengue da coleta de dados aí, travado no tempo, não sei por onde ir. Então vamos conversar. Então quem fala aqui hoje com você é a pessoa que publicou o primeiro artigo científico com dados secundários. E por que é tão legal a gente pensar em dados secundários no nosso caminho, na nossa jornada científica? Porque os dados secundários nos ajudam a entender alguma realidade. Então vamos lá pensar o dado secundário como uma fotografia de um tempo. Quando a gente quer ter uma memória afetiva, que a gente quer lembrar de algo que a gente viveu, o que acontece? Você vai lá no álbum, nas fotografias e, de algum modo, rememora. Então, a sua mãe tem aí guardado o quê? As fotografias de quando você era criança. E aí você consegue falar, nossa, eu era assim, olha, eu tinha esse cabelo arrepiado. Então, por que eu tô falando isso? Por que é importante a gente entender isso de uma forma mais prática, conectando com a ideia do dado secundário? Porque o dado secundário é isso. Ele é um retrato de uma pesquisa que aconteceu em um determinado momento do tempo em que vai caracterizar uma população. Então, se eu vou caracterizar uma população, caracterizar algo como a foto caracteriza a gente no passado, eu preciso começar a desenhar de maneira mais prática isso para a minha realidade. Então, se você está na pós-graduação ou na graduação e está aí no perrengue de pensar como resolver o seu problema, você começa a pensar que é uma possibilidade real isso, real, de você utilizar esses dados secundários. Então, vamos começar a entender o que isso representa na nossa prática. Bem, eu tenho uma aluna, uma co-orientanda, que foi co-orientanda de mestrado, ela concluiu o mestrado, que ela desenvolveu o seu mestrado todo com dados da Pesquisa Nacional de Saúde. E aí eu me lembro que ela ingressou no mestrado com um projeto que não tinha viabilidade de execução. E o que é não ter a viabilidade de execução naquele momento? Era um projeto que ela precisava executar, mas não tinha recurso financeiro. Ela não tinha como, porque era estudante. E além disso, dela, ser estudante, não ter como, por causa do custo financeiro e da falta de financiamento, o projeto era de alta complexidade para o mestrado. Por que de alta complexidade? Porque precisava de muitos equipamentos e de muitos materiais para avaliação biológica, laboratorial, que são caros para poder executar a pesquisa. Então, ela não conseguiu. E aí eu me lembro que o orientador dela, conversando comigo, falou assim, Ana, a gente não tem condições de fazer essa pesquisa. Você pensou em alguma alternativa que a gente pudesse fazer com que ela defenda mais rápido? E que a gente não consegue executar essa pesquisa, ela já entendeu também que não consegue. Aí eu falei assim, tem uma solução sensacional, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, que é uma pesquisa em que a gente trabalha com dados secundários. Existem várias pesquisas, inúmeras. Se a gente parar para buscar aí na internet, tem um banco de pesquisas pelo mundo que você pode utilizar para você conseguir fazer o seu trabalho. Mas essa aluna usou o dado da Pesquisa Nacional de Saúde. E pasme, a pessoa que estava no momento que não ia defender, que não sabia o que fazer, saiu do momento que não sabia o que fazer para defender o mestrado em um
ano. Ela concluiu o mestrado dela em 1 ano. Por quê? Porque ela tinha os dados secundários como uma alternativa. Então, o que eu quero falar para vocês é que ela aproveitou a oportunidade de pegar esses dados e produzir uma informação científica de uma maneira mais consistente, de uma maneira mais objetiva. E o que ela fez, então? Ela foi no site do IBGE. Se você colocar aí no Google, você vai achar PNS, Pesquisa Nacional de Saúde. Ela foi lá, ela escolheu 2 variáveis que ela gostaria de estabelecer uma conexão, ou seja, o que a gente já vem conversando esses dias, de estabelecer conexão das informações. E aí ela foi, baixou esse banco num formato que pudesse ser conduzido uma análise de dados e fez a sua análise. Então você está aí na pandemia, né? A gente está na pandemia, sem poder coletar dados, precisa defender, precisa concluir. Esse é um caminho muito eficiente. Agora, gente, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com essa jornada. Qual é o cuidado que a gente precisa ter? É entender como a gente avalia esses dados. Por quê? Dependendo do tipo de dado secundário que você usa, dependendo do tipo de dado secundário que você vai colocar, que você vai usar, a gente precisa alinhar. Então, o que é um conceito prático de dado secundário? É aquele dado que está disponível publicamente em algum lugar para ser usado. A gente precisa ter esse dado. Então, o que é público, gente? É que qualquer pessoa pode utilizar. Então, hoje, se você for no Google e pegar uma notícia de jornal, a notícia de jornal é o quê? Ela é pública. Pública, qualquer um pode ler, qualquer um pode usar. E na pesquisa, a gente também tem esse tipo de dado público, que qualquer um pode ler, qualquer um pode utilizar. E aí, com isso, você consegue se estruturar, consegue resolver o seu problema de ter um banco de dados, de conduzir a sua pesquisa de uma maneira mais prática. Mas a gente ainda precisa o quê? Ter um pouquinho de cuidado com esse tipo de dado, porque cada banco é de uma forma. E se a gente vai tratar da mesma maneira todos os bancos, a gente vai ter como consequência, talvez, um resultado equivocado. Então, o que aconteceu com essa aluna? Eu falei assim, olha, vai lá no site do IBGE e baixa o banco. Aí ela falou assim, tá bom. Então, ela foi lá, baixou o banco, e aí veio o banco de dados para ela poder observar, para ela poder ver, e tinha um detalhe que ela não tinha percebido. E qual era esse detalhezinho, assim, ó, pequenininho? É que era um banco feito de amostra. O que é um banco feito de amostra? É um banco que ele é um recorte, um pedacinho de uma população. Ah, Ana, então o que é a população? É todo mundo. Todos nós aqui fazemos parte de um grupo populacional. E essa pesquisa ela é um recorte da população. Então, se ela é um recorte, ela tem características que precisam ser levadas em consideração na hora de avaliar. Então, essa característica, essa avaliação é o quê? É o peso que a gente chama, algo que a gente delimita como o peso do estudo. E por que eu estou falando isso? Ah, Ana, então quer dizer que é só eu ir lá e pegar o banco e fazer a minha análise de dados? Não, calma, você precisa ler o método se for uma pesquisa. E por que você está falando assim, se for uma pesquisa? Porque tem dados secundários que não é uma pesquisa. E eu já vou falar deles daqui a pouquinho. Então, o que acontece? Você tem que ler. Porque se tiver questões que tornam esse dado um pouco diferenciado dos outros e que precisa ter algum tipo de adaptação, você vai precisar fazer essa adaptação. Então, gente, isso tudo que eu tô te falando é que você tem acesso rápido, fácil a esses dados. E aí eu vou listar para vocês agora algumas pesquisas que são pesquisas que utilizaram
amostras, que é o quê? É esse recorte da população. Pesquisa Nacional de Saúde, que ela foi conduzida em todos os estados do Brasil, então é uma pesquisa muito, muito bacana, que dá para utilizar, e ela traça um perfil de saúde da nossa população. Então, se você mora no norte do país, eita, tem alguém do norte aí, se tiver, me dá um oi aí, se tiver alguém do norte aí. Então, se você mora no norte do país, você pode fazer uma pesquisa no nível estadual. Então, o que isso significa, você fazer uma pesquisa do nível estadual? Na prática, significa que você é capaz de responder uma característica, uma circunstância, uma situação do estado. Olha que bacana você ter um panorama do seu estado sobre uma determinada situação e o tamanho que esse estudo representa na prática para uma mudança dentro daquela realidade. Então, você está trazendo algo assim, ó, grandioso. Agora, você também pode fazer esse estudo para o Brasil todo, se você quiser. Então, na Pesquisa Nacional de Saúde, você tem essa oportunidade. E o que a Pesquisa Nacional de Saúde vai ver? Condição de saúde e adoecimento da nossa população. Tem pergunta pra caramba lá, muitas perguntas. E você pode encaixar. Outra pesquisa que você pode utilizar, que tem bancos públicos, que você vai entrar lá e vai conseguir acessar assim, ó, rapidamente, é a pesquisa da Vigitel. O que é essa pesquisa Vigitel? Que esse nome bonito aí. É uma pesquisa telefônica, ou seja, as pessoas, um grupo de pesquisadores, eles ligam, e entrevistadores, eles ligam para as pessoas e perguntam características também de saúde da população. E isso ajuda a gente a entender o quê? A entender alguns elementos que a gente consiga justamente avaliar. A Pesquisa Nacional de Saúde, ela é uma pesquisa que acontece a cada 5 anos, aproximadamente. Então, teve uma em 2013 e outra em 2019. Aí você vai me perguntar assim, mas esse dado aí não está desatualizado de 2019? Claro que não, gente. 2019 foi antes de ontem. Então, não está desatualizado, não está fora da nossa realidade, não está fora daquilo que a gente consegue aplicar. Agora, a pesquisa Vigitel, ela é uma pesquisa que acontece, ó, todo ano. Então, se você quer um dado ainda fresquinho de 2020, deve estar saindo aí, se não já saiu, não sei, esse resultado dessa pesquisa Vigitel. E aí, opa, apareceu alguém do norte, Belém Elisa! Eu adoro Belém, gostei muito de quando eu pude ir aí, há um tempo atrás. Gente, me conta aí de onde vocês são, eu gosto de saber de onde vocês são, conta. Então, quando a gente pensa Vigitel, quando a gente pensa PNS, a gente pensa nisso, uma alternativa. Poxa, então você vai dizer assim, então será que Vigitel, nome, Elisa, não é Digitel não, V de você, Vigitel, tá? V-I-G-I-T-L, do jeito que você botou mais uma vez no DV. Então, quando a gente está aí pensando nisso, a gente vai ver. E aí, essa minha aluna perguntou bem assim para mim na época. Mas Pará! Tem gente do Pará, um beijo pro Pará, adoro o Pará também. Ó, eu já fui quase em todos os estados do nosso Brasil, hein? Vamos lá. E aí, minha aluna virou para mim e falou assim: Ana, será que se eu usar essa pesquisa aí nacional de saúde, eu vou conseguir publicar o meu artigo? Será que a banca não vai me dizer assim, esse trabalho aqui você nem coletou dados, não tem nem interesse para isso? Então, se a pessoa fala isso, se a pessoa pergunta isso, você já fica assim, né? Criando uma barreira para usar um dado secundário. E aí eu quero dizer a vocês que o que aconteceu? Ela conseguiu publicar esse artigo em uma revista internacional com excelente fator de impacto. O que é o fator de impacto? São as métricas
que a gente classifica a revista como boa ou como ruim. Então, um bom fator de impacto significa que a revista ela é sensacional. E foi isso que aconteceu. Alô, pessoal de Boa Vista, Joyce, Boa Vista, Roraima, São Carlos, São Paulo, a Bruna, a Letícia de Belém do Pará, o Diego de Aracaju, adoro Aracaju, muito, muito boa essa praia aí de Aracaju. A Tamires também do Pará, nossa, eu vou falar, já fui aí, hein? Em São Carlos eu não fui não, conheço São Carlos ainda não, tá? Vai entrar na lista, hein, Bruna? Pra eu reconhecer. Então, a gente começa a entender isso, que o dado vai ser utilizado de uma maneira mais prática e de uma maneira mais objetiva para aquilo que eu preciso, tá? Então, ela ficou assim, ai, Ana, eu não vou conseguir publicar. Quando chegou na banca, a banca virou e disse assim, nossa, como que você conseguiu fazer uma análise tão elaborada? Então, a coleta de dados, gente, o fato de você não coletar dados não te impede de você defender ali o seu trabalho, de você fazer isso e publicar em uma revista excelente. Isso é muito, muito bom. A Adriana, aqui do DF, de Brasília, minha companheira de estado e de cidade. A revista classificada como ruim pelo fator de impacto pode ser considerada como revista predatória? Não, Diego, não pode. Eu vou responder essa pergunta porque é muito, muito interessante. Não pode ser considerada como uma revista predatória. O que é a revista predatória? A revista predatória é aquela em que o corpo editorial ele não segue o regime de revisão por pares, ou seja, ele vai pegar a revista, ele vai pegar o artigo e vai mandar para 2 revisores, por exemplo. Não, ele não vai fazer isso, tá? Isso não vai acontecer. Então, ele vai pegar, vai ler o artigo e vai dizer assim, olha, esse artigo é bom, vou aprovar. E com qual finalidade? Financeira. De pegar o seu dinheiro e embolsar. E não de ter uma ciência transparente e clara. E o que é essa ciência transparente e clara? É que o outro vai revisar o seu trabalho e fazer um julgamento imparcial. Ou seja, ele vai julgar o seu trabalho de uma maneira coerente, de uma maneira ética. Então, a revista predatória não faz isso. Ela simplesmente pega e joga lá as informações, dizendo que seu artigo é excelente, publica e, na realidade, não passou por essa avaliação. São coisas diferentes. O fator de impacto é uma métrica que é baseada no número de citações. Então, quanto mais os artigos daquela revista eles são citados, maior será esse fator de impacto. Então, se maior é o fator de impacto, melhor é a revista. Então, por isso que a gente precisa distinguir essa história do fator de impacto de revista predatória. Ficou claro? Me manda aqui dizendo se ficou claro, tá? Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa num dado secundário, a gente quer pensar nisso, numa alternativa viável e prática. Então, esses 2 exemplos que eu trouxe aqui para vocês são de dados secundários de uma amostra, ou seja, de um recorte de uma população. Agora, a gente tem um dado secundário que a gente pode utilizar, que é um dado secundário de uma população. Ana, o que é um dado secundário de uma população? É que eu tenho informações de toda a população. Eu tenho informações de todo mundo. E onde é que eu encontro informações de todo mundo? Vamos começar a relembrar o seguinte. Para que a gente se torne um cidadão, a gente precisa ter algo que se chama registro. O registro civil. Então, todo mundo aqui tem identidade, certo? Que antes de ter uma identidade, tinha uma certidão de nascimento. Então, quando a gente nasce, o que acontece? Há um registro por meio de um documento que se chama declaração de óbito, em que a mãe da gente vai lá no cartório, ou o pai, né? A mãe não, que a mãe tá parindo, então normalmente é o pai, pode ser outra pessoa, vai lá no cartório e faz o registro civil.
Esse documento, que se chama Declaração de Nascido Vivo, é um documento também que vai para um banco de dados de saúde. Então, é tanto que ele tem 3 vias esse documento. Porque ele vai para o cartório, outro ele fica na instituição que a criança nasceu, ou com um profissional, se for um parto em casa, e o outro vai para a Secretaria de Saúde. E aí eu começo a entender de maneira mais prática o que? Como é o perfil dessas crianças que nasceram. Ai, qual foi a idade da mãe? Qual era a cor da pele da criança? Essa criança nasceu no tempo normal. Então, uma série de informações. Ah, Isadora, mas vai dar certo. Você assistir essa live, você já tá aí firme e forte. Então, gente, o que acontece com isso? Com esse dado, com essa informação que eu estou trabalhando, com essa informação que eu estou pensando, eu estou gerando dados que vão me ajudar a traçar um perfil de uma determinada população. Que população? De nascidos vivos, por exemplo. Então, eu tenho todo mundo. A Ana quer dizer que, então, tem assim uma possibilidade de não existir uma pessoa que não tenha essa declaração de nascido vivo e que não esteja no sistema, só se for uma pessoa que não teve o registro civil. Pode acontecer, em alguns lugares isso pode ainda acontecer, obviamente. Mas a gente tem certamente um panorama global da nossa população. E isso é muito, muito bom. Ah, Ana, então qual é o outro tipo de registro civil que a gente tem? É quando a pessoa morre. Quando a pessoa morre, eu preciso construir algo que se chama certidão de óbito. Então, se eu tenho uma certidão de óbito, se eu tenho aquele dado, se eu tenho aquela informação, eu vou ter ali de maneira muito prática, objetiva, características que eu consigo entender do que a pessoa morreu. Por quê? Lá nesse documento, que vem da declaração de óbito, tem que dizer do que a pessoa morreu. Ah, então eu posso fazer um planejamento a partir da morte? É triste às vezes a gente falar isso, não é? Mas pode. Por que pode? Eu vou ter um panorama geral sobre as doenças que estão matando as pessoas. E a partir disso, eu consigo intervir. Poxa, é uma doença infecto-contagiosa? É uma doença crônica? Ou seja, por exemplo, a pessoa morreu porque tinha diabetes. Então, é uma doença crônica. O que a gente pode fazer para melhorar isso? E aí, gente, é muito interessante pensar em dados de população para a gente avaliar também um estudo, a gente ter um resultado, a gente conseguir fazer isso. Mas aí você vai me dizer assim, Ana, eu não sei onde eu acho esse dado da população. É um dado público. E que tipo de dado público? Um dado público que você consegue acessar facilmente, que é no DataSUS. Gente, algumas pessoas falam assim, mas eu não consigo mexer direito no DataSUS, eu não sei o que é o DataSUS. Com o DataSUS, você pode fazer, sim, um artigo para sua pós-graduação. Os meus orientandos de residência, atualmente estou com 4 orientandos de residência, porque eu sou professora também de residência, eles fizeram a monografia, o trabalho de conclusão de curso, em forma de artigo científico, e eles, com essa perspectiva de usar o dado secundário, utilizaram dados do DataSUS. Então, trabalharam com diabetes, com suicídio, com homicídio, e também trabalharam aí com câncer de boca. Então, olha quantas possibilidades. 4 residentes, 4 trabalhos diferentes a partir do dado secundário. Então, com o dado do DataSUS, você consegue explodir essa possibilidade. Eu tenho uns alunos da Universidade do Tocantins, da Universidade Federal do Tocantins, que trabalharam com mortalidade infantil. E aí me lembra o meu primeiro artigo científico, quando eu falo do DataSUS, que foi com mortalidade infantil. Em 2009, eu publiquei o meu primeiro artigo científico, e foi com dados secundários. Então, às vezes, a gente fica assim, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu tô aqui travado. Gente,
usar o DataSUS para você construir artigo científico é um caminho sem volta. Do meu primeiro artigo científico até hoje, eu publiquei vários artigos com DataSUS. E você pode fazer isso. Por que é um caminho sem volta? Porque você consegue estabelecer ali uma conexão lógica. E quanto mais você produz dado a partir dessa informação do DataSUS, a partir de um dado secundário, você sintetiza isso, você ajuda. Eu tenho uma aluna minha, a Ariane, sensacional. Ela chegou para mim falando assim: ai, Ana, eu não sei nada, eu quero muito publicar o meu primeiro artigo e eu quero fazer esse primeiro artigo porque eu quero fazer depois o meu TCC com mais tranquilidade, então eu quero viver essa experiência. E aí ela escreveu o artigo dela em um mês, obviamente, ela fez isso tudo direitinho, ela disse assim, mas eu não achei que era tão fácil. Aí eu falei assim, olha, mas se tornou fácil porque você tem um método, você tem um caminho, você consegue fazer isso de uma maneira mais aplicada, usando um dado secundário, construindo a lógica científica, aplicando. E o artigo dela foi publicado. Gente, ela ficou assim, radiante. Então imagina você produzir um trabalho com tanta informação, tanto cuidado e isso ser publicado. É muito importante que você comece a construir isso não somente como um ritual de passagem da pós-graduação ou da graduação, mas como uma contribuição que você vai dar. Então, o jeito errado que você faz isso é você achar assim, eu não vou usar o dado secundário não, porque ele não vai ser valorizado. Ou então, eu não vou usar não, porque isso aqui como é que o pessoal fala? Não é publicável. As pessoas têm a mania de dizer isso, sabe? Não é publicável. E não é isso. Todos os meus orientandos que utilizaram dados secundários conseguiram publicar os seus artigos em revistas nacionais e internacionais. Inclusive, agora tem uma aluna de mestrado que vai defender com um dado secundário da população total que ela fez com suicídio, publicou na Revista Internacional de Alto Fator de Impacto. Então, gente, é você ter um método, é você conseguir escrever isso de uma maneira boa, de uma maneira clara, de uma maneira evidente. E quando eu falo dos meus alunos, sinto muito orgulho deles nessa jornada, ou das pessoas que chegam para um processo de acompanhamento e querem o quê? Querem ter clareza, querem conseguir entender de maneira prática. Então, o jeito certo é você começar a aplicar isso no seu dia a dia. Quando você quiser saber uma fonte de dados sobre mortalidade, consulte o DataSUS. Quando você quiser saber o perfil de adoecimento de uma população em relação a alguma situação como depressão, por exemplo, consulte PNS. Ou então, sobre estilo de vida, consulte o Vigitel. Mas abra os horizontes para o dado secundário. Senão a gente fica numa caixinha. E o que representa essa caixinha? Representa que eu não consigo avançar, que eu não consigo fazer diferente. Então, quando eu penso diferente, quando eu faço diferente, quando eu consigo ver a possibilidade onde não tem, a gente faz que nem a Fênix. Vocês conhecem a história da Fênix? Alguém conhece a história da Fênix? A gente renasce das cinzas. E por que eu tô te falando isso? E renasce linda, maravilhosa, esplendorosa. E por que eu tô te dizendo isso? Que é importante você ter essa noção e ter isso. Para você não entrar no estresse emocional do fim. Qual é o estresse emocional do fim? É aquele em que eu preciso encerrar, eu não tenho para onde ir, eu preciso encerrar, eu não tenho para onde ir. E aí existe um travamento. Ou seja, você fica emocionalmente abalado, você fica emocionalmente destruído, que a frase é essa, porque hoje existe isso nessa fase de conclusão de curso, de pós-graduação, da graduação, o que você estiver fazendo, e você não consegue tornar esse processo mais leve. Eu fico tão feliz. Esses dias eu estava fazendo avaliação com os meus residentes, meus 4 residentes que estão concluindo a residência só em março. Os artigos estão todos submetidos, mas eles só têm que concluir em março. E eu perguntei, como foi a jornada para vocês?
de escrever o artigo científico, de terminar esse TCC, de fazer assim, foi tranquilo, foi de boa, foi leve, eu não tenho o que reclamar, foi sensacional. Por quê? Eles tinham um método, um caminho que tornava isso mais prazeroso, que tornava isso mais tranquilo e que não gerava sofrimento. Então, eu falo sempre, usar dados secundários é uma alternativa, é um caminho sim, porque você consegue aplicar o seu conhecimento de uma maneira mais rápida, mais otimizada e focada. Então, comece a pensar o tema do seu trabalho com esse dado secundário. E para quem está na pós-graduação, nós estamos aí hoje com 2 artigos muito bem avaliados em revistas internacionais, foram encaminhados para essas revistas internacionais, ainda não foram publicados, mas muito bem avaliados, que retrata isso, que retrata o fato da gente usar um dado secundário com uma análise mais robusta, mais elaborada, com uma técnica de geoprocessamento, que é você fazer uma distribuição dessas informações de uma maneira mais clara para entender como esse dado acontece e de uma forma mais robusta. Então é muito, muito importante. E eu quero passar para vocês aqui uma atividadezinha prática, uma prática. Eu quero que vocês pesquisem. Olha, presta atenção, hein, galera? Pesquise no Google essas 3 pesquisas que eu falei. A primeira, Pesquisa Nacional de Saúde. A segunda, Vigitel. E o terceiro ponto é o nosso banco populacional, que é DataSUS. Pesquisem e vejam qual desses bancos eu poderia utilizar de alguma forma para desenvolver um artigo científico. Isso é muito, muito importante. Deixa eu ver a pergunta da Bruna. E quem está sem tempo de esperar começar a jornada para escrever um artigo, consegue ajuda por aqui? Claro, Bruna, todo dia consegue ajuda por aqui no Ciência em Texto. Manda um direct, manda uma pergunta na caixinha, pergunta nos comentários, que a ajuda, ela está aí sempre disponível, eu respondo vocês com todo carinho. Então, primeiro ponto, primeiro passo é esse, ver o Vigitel, ver o PNS, pense, o que será que eu posso, com esses bancos públicos, fazer para publicar um artigo científico, para ter um resultado, para fazer algo diferente nessa jornada. Galera, quem não se inscreveu ainda na Semana do Artigo Científico, se inscreve, porque esse evento tá sensacional. Temos um grupo do WhatsApp que eu estou mandando um material exclusivo todo dia. Olha, esse grupo tá bombando, é mensagem de manhã, é mensagem de tarde, é mensagem de noite, com conteúdo, direcionando vocês para um conteúdo muito especial. E se você não tá lá, se inscreve na semana e participa do grupo do WhatsApp, que tem muita informação bacana por lá. Tem uma pesquisa que eu também estou passando no e-mail para quem se inscreveu no evento e também estou passando no grupo do WhatsApp, que é sobre o que você quer, qual é a sua dúvida, como você quer avançar. E por que eu estou passando essa pesquisa? Porque a Semana do Artigo Científico é para você, não é mais para mais ninguém, é para você. Então, quando você responde, eu consigo planejar para responder a sua dúvida. Então, não deixa, por favor, de responder essa pesquisa. Amanhã nós temos mais live por aqui às 7h07. Não perca, ó. Um beijo. Essa live só vai ficar salva por 24 horas. Então, fica ligado. Dá para recomendar para os amigos assistirem. Um beijo. Até a próxima.